Ok, vou ser muito honesto. Hoje eu estou meio de mau humor. Estou irritado com todo mundo. Estou irritado com toda essa operação psicológica que é tão óbvia. E eu sinto que continuamos girando em círculos com o governo. Sabe, seja a Covid, a guerra na Ucrânia, parece que todo o aparato e o establishment da mídia estão de mãos dadas para condenar as pessoas por terem bom senso. Então vou te fazer uma pergunta para começar isso. Vocês acham, levantem a mão, ok, que a resposta sobre quem matou Charlie Kirk e o que aconteceu em 10 de setembro é, entre aspas, muito clara, objetivamente? Tipo, mesmo que você seja alguém que acredita que Tyler Robinson puxou o gatilho de uma forma ou de outra, você descreveria o que aconteceu como, entre aspas, muito claro? Imagino que sua resposta para isso seria não. Estou te perguntando isso porque Erika Kirk acredita que sim. E acho que este é meio que o ponto final. Espero que seja o ponto final dessa campanha de relações públicas. Onde agora eles estão mudando de estratégia e trazendo a Erika para sinalizar ao público que não podemos questionar o julgamento dela, certo? Porque ela é viúva, não podemos questionar o julgamento dela. E quero dizer que rejeito isso. Eu rejeito manipulação emocional. Quero dar permissão às pessoas em casa, para evitar a armadilha de pensar que você precisa chegar às mesmas conclusões que Erika Kirk, especialmente quando a história que nos foi apresentada até agora faz pouco sentido, se é que faz algum sentido. Acho que, na verdade, não faz sentido algum. Para esse fim, mais tarde no programa, vamos discutir sobre Tyler Robinson, que agora fez sua primeira aparição presencial no tribunal. E acho que a boa notícia nisso é que sabemos que ele existe. Bem-vindos de volta ao Candace. Então vamos começar com os pontos de discussão. Vamos nos juntar aos membros da imprensa e aos influenciadores. Ok, aqui está o que estamos dizendo. Vamos ser influenciados. Pontos de discussão. Há uma missão maior em jogo? Precisamos focar em uma missão maior, mais ampla. Outro ponto de discussão. Isso vai arruinar o julgamento. Se vocês continuarem achando que as coisas não fazem sentido, podem arruinar o caso. E o ponto final, claro, nesses tópicos de discussão é: isso é uma doença, certo? Tem algo errado com você em casa se não achar que o que estamos dizendo é verdade. Confie em nós, ok? Você está mentalmente doente. O que estamos vendo agora é uma campanha de relações públicas mal conduzida. Campanha de relações públicas. Estou dizendo que é mal conduzida porque é reconhecível. Uma boa campanha de relações públicas não é reconhecível. Uma campanha de relações públicas ruim é uma campanha óbvia. E vou pedir respeitosamente, sei que não vai ser atendido, mas vou pedir respeitosamente que todos esses agentes Smiths, nessa matrix óbvia, simplesmente parem, ok? Essa campanha de relações públicas não parou desde que Charlie foi baleado. Para ser sincero, ela já nasceu morta, ok? Nós não confiamos nisso. Nós não acreditamos nisso. E mesmo assim, estamos estranhamente nessa posição. Onde eles estão testando para ver quantas vezes conseguem repetir a mesma coisa antes de convencer todo mundo em casa de que é verdade, ok? A equação que eles parecem estar usando, se for essa fórmula, são os pontos de discussão. Multiplicado por 10.000, comentaristas devem resultar em resultados, ok? Eles acreditam que com eco suficiente podem sobrepor o instinto humano básico, o intelecto básico de verdade. Quero deixar muito claro que não há nada que me pareça certo sobre o assassinato de Charlie Kirk. E especialmente a maneira como alguns de seus funcionários e amigos têm se comportado desde esse assassinato. E vou começar dizendo que sinto muito se isso te ofende, Erika. Sinceramente, lamento que não exista um aumento de pressão, propaganda ou manchetes escritas sobre mim que vá me convencer e, aliás, eu sou só o canal, certo? Vocês estão me atacando, mas estão irritados porque as massas também não aceitaram isso. Não existe um número que vá convencer as massas. Que o pescoço dele, um pescoço humano, parou uma bala de 30-06, certo? E não apenas parou a bala, também quero deixar claro aqui, não é só que estão dizendo que ela ricocheteou e parou. E isso talvez fosse a primeira vez na história da humanidade.
E por favor, se você conhece alguma história, tem um artigo antigo, não me importa de onde seja. Se você guardou um artigo de jornal do início dos anos 1900 na sua família como exemplo, acho que essa bala nem existia naquela época. Mas tipo, de um tiro de 30,06 separado pelo pescoço de um ser humano, por favor, apresente isso. Eu gostaria de mostrar que isso é possível, certo? Na verdade, isso aconteceu uma vez lá no Texas. É possível. Mas não só estão dizendo que conseguiram parar, como quero lembrar que também houve dano mínimo na frente do pescoço do Charlie, certo? Também houve dano mínimo na frente do pescoço do Charlie. Então, nem causou muito, sabe, dano ao entrar. Simplesmente entrou de forma limpa e depois ricocheteou para baixo, indo para o estômago dele. Estou frustrado, obviamente, por vários motivos. Mas agora estão divulgando a entrevista da Erika com a Bari Weiss, que está sendo chamada de Assembleia Pública. E Barry é, obviamente, apenas um agente de Tel Aviv. Toda a sua história de vida, sua ascensão, seus estudos em Tel Aviv, seus laços familiares, a mão de Midas a puxando para cima na hierarquia à la Jeffrey Epstein. Apesar de sua inteligência abaixo da média, ela não é interessante. De alguma forma, ela se torna chefe de redação na CBS News. Certo. Na verdade, o que estou dizendo é que isso se relaciona com o discurso, entre aspas, problemático de Tucker na SAS, quando ele subiu ao palco e basicamente fez essa pergunta. Como é que todas essas pessoas medíocres estão se tornando bilionárias? O resto de nós terá que trabalhar para sempre. Eles não são interessantes, eles não têm talento e eles aparentemente estão recebendo todo esse dinheiro e todas essas oportunidades que lhes são oferecidas. Claramente, não estamos vivendo em uma meritocracia. Parece mais, e digo isso com toda a certeza, que se trata de um cartel. Ok. Bari Weiss é, na verdade, uma das pessoas que deveríamos estudar quando se trata de ser pouco impressionante e ainda assim receber tudo de mão beijada. É como se fosse assistência social. Sinto como se ela estivesse recebendo assistência social. Tipo, todos nós temos que trabalhar. E ela é promovida e vai ser pouco impressionante nesse trecho, porque esse é o padrão dela. Ela nem consegue perguntar de forma convincente. A pergunta preparada e tendenciosa que ela vai fazer para a Erika. E esta questão, como eu disse, provavelmente já foi analisada e comentada por advogados. Mas ela ainda não convence, apesar de ter adiantado o trabalho nesta entrega. Ouça. A podcaster Candace Owens. Certa vez ele era amigo do Charlie. Em certa época era funcionária da Turning Point. Ela tem sido uma das principais propagadoras dessas conspirações e está ganhando muito dinheiro com isso. Ela está construindo seu negócio em cima dessas mentiras. O que você gostaria de dizer para ela e para as outras pessoas que estão espalhando essas mentiras pelo mundo agora? Parem. É só isso. É tudo o que tenho a dizer. Parem. Então, isso é só. Pra mim. Vou te avisar também que eles gravaram isso previamente. Obviamente, eu te disse isso ontem, das 11 da manhã até as 4 da tarde. Tenho fontes em todo lugar, CBS News, as pessoas que estavam na plateia que te mostrei estavam me mandando e-mails, e eles tiveram que fazer várias tomadas, porque Barry queria ler um teleprompter. Essas perguntas foram enviadas previamente, certo? E eu gostaria de responder a essa pergunta tendenciosa. O que você gostaria de dizer? A podcaster Candace Owens, e eu nem vou abordar esse argumento repetido sobre pessoas ganhando dinheiro, exceto pelas pessoas que realmente ganharam todo o dinheiro, milhões e milhões de dólares. Mas essa é a novidade agora. É como se você continuar fazendo o que já fazia no podcast, ou continuar fazendo o que já fazia e trabalhando com balística. No YouTube, se você consegue muitas visualizações, querem te convencer de que você acorda e se transforma em milionário. Construindo o negócio dela, do que você está falando, eu já tinha esse negócio. Eu já estava no topo da lista. Ok, eu disse que não ia falar sobre isso. Eu realmente fiz isso porque é ridículo, entendeu? Mas ela diz, estou mentindo. E Erika responde, e sua resposta à pergunta, o que você quer dizer para a podcaster Candace Owens que está mentindo? É parar. Então, Erika gostaria que eu parasse de mentir. E eu gostaria de honrar isso, ok? Eu só posso honrar isso se a Erika for mais explícita em relação ao que eu menti. Sobre o que eu menti. É simplesmente incrível. Eles têm essa oportunidade. As perguntas já foram feitas antes.
Você poderia simplesmente começar a passar por elas. Talvez eles façam isso, aliás, vai ao ar no sábado. Talvez. Talvez eu tenha cometido um erro em algum lugar e quero corrigir isso, certo? Eu não estou interessada. Meu objetivo não é contar mentiras. É obviamente plausível que eu tenha cometido erros. Eu revisei essas listas que montamos e não consigo encontrar a mentira, ok? As mentiras que eu encontro estão vindo do Turning Point USA, ok? E aqui estão algumas dessas mentiras. Você sabe, o Mike estava todo ensanguentado. Ok, o Mike disse que o pai dele estava confuso. Eu aceito isso. Eu não menti sobre isso. Rob McCoy mentiu. Seu pai também disse que ligou primeiro para o pai dele. Talvez Rob McCoy estivesse confuso. O fato de Mike ser considerado um herói por simplesmente ir embora não me parece sincero. O pescoço de Charlie resistiu a uma bala de calibre 30-06 porque ele tinha uma alimentação saudável e ossos fortes. Foi um milagre cristão dos tempos modernos. Isso parece uma mentira e tanto, tá bom? A afirmação de que Charlie nunca vacilou em seu apoio a Israel foi uma mentira deslavada. Talvez Barry, para se preparar, tipo, o que você gostaria de dizer às pessoas que literalmente mentiram sobre o que Charlie estava passando nas últimas semanas de sua vida? Pare, Josh Hammer. Pare, Ebenet Yahoo. Não, me desculpe. Barry Wise está aqui. Não vamos chegar a esse ponto. Charlie era um evangélico convicto que só gostava de arquitetura católica. Eu menti sobre isso. Não. Ponto de virada. Os EUA mentiram sobre isso. E eu fui atacado por contar pra vocês, sou atacado por desmascarar as mentiras. Vamos falar sobre isso depois. Esse é o novo método deles. Uma vez eu fui... Primeiro, eles me acusam de mentir, depois eu provo que não estou mentindo, e então a estratégia deles é me atacar. Por dizer a verdade e falar como você ousa revelar uma mensagem de texto pessoal para se defender de ser chamado de mentiroso. Podemos continuar aqui. Alguma dessas coisas foi esclarecida. Ben Shapiro disse que nunca houve nenhum desentendimento entre eles. Eu provei que isso não era verdade. De novo, isso também veio de um pouco de assessoria de imprensa, a Alex Clark fazendo esse tipo de coisa. Próxima página. Terrell Farnsworth foi orientado pela polícia a remover aquele cartão SD. Isso não era verdade. O próprio Terrell Farnsworth me disse que isso não era verdade. Terrell removeu os cartões SD porque as pessoas estavam roubando bonés. Repito, não foi isso que o próprio Terrell Farnsworth me disse. Além disso, não faz nenhum sentido lógico, porque se você estivesse preocupado com o roubo, teria levado as câmeras e não apenas o cartão SD, principalmente da câmera atrás da cabeça dele, e não das câmeras que estavam na frente dele. Mentira. Charlie estabeleceu um Doge, e isso não era incomum. Isso é mentira. Foi algo incomum. Doge nem sequer existia antes de Elon Musk tornar isso algo relacionado à responsabilidade do governo. A equipe de Charlie Kirk não pilotou drones. Grande mentira. Brian Harpo contou essa mentira. Brian Harpo também contou uma grande mentira quando disse que a segurança havia se comunicado com a polícia da UVU para proteger aqueles telhados. Isso foi uma mentira. Na verdade, era a passarela atrás. O que estou entendendo aqui? O que eu fiz aqui, nesta apresentação, sobre o qual menti? Cometi erros ao longo do caminho? Sim, eu não sou perfeito. E eu sempre vou corrigir esses erros. Então estou pedindo para você me dizer sobre o que eu menti. Por que não existe essa mesma energia também para os federais? Porque eles contaram algumas mentiras. Nós também temos uma lista dessas. Nós reunimos isso. Gostaríamos de um pouco de clareza. Novamente, Charlie sendo baleado com um 3006. As mensagens de texto do amante, apresentadas misteriosamente, sem nenhum registro de horário, mentindo sobre como Tyler Robinson foi preso. Eles alegaram que ele confessou e se entregou. Não foi isso que aconteceu. Que ele disse que era culpado. Que todo o seu, você sabe, pai disse que ele era culpado. Não foi isso que aconteceu. Nunca revelaram que Tyler Robinson estava no Dairy Queen após o assassinato. Ele estava jogando roupas fora, como eu mostrei para vocês no cemitério. Isso é problemático para a linha do tempo. Gostaríamos de um pouco de clareza. Isso é uma estranheza. Eles disseram, Tyler Robinson foi preso vestindo uma camisa bordô. Na verdade, isso também não era verdade. Disseram que Tyler Robinson estava suicida, mas também se entregou porque tinha medo de ser baleado pela polícia. Essas duas ideias parecem se contradizer. Como essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Ele queria morrer ou não queria morrer? Talvez haja uma explicação. Definitivamente é estranho. E as imagens misteriosamente desaparecidas de Tyler Robinson se entregando. E então, claro, há coisas para as quais simplesmente não conseguimos respostas. Como os aviões egípcios rastreando Charlie, seguindo Erica ao longo dos anos. Em vez disso, eles riem dessas coisas.
Então, sobre o que eu estou mentindo? Mentindo explicitamente, não cometendo um erro molecular ou menor. A gente errou um fuso horário. E aí é tipo, ela mentiu. O avião saiu algumas horas mais cedo. Talvez em algum lugar eu tenha cometido um erro na linha do tempo, dizendo que o Charlie estava aqui nesse dia, quando na verdade ele estava lá naquele dia. Mas eu estou falando, tipo, onde é que eu estou mentindo? Porque eu gostaria de parar, se você puder me dizer. Ok, e talvez eles digam. Talvez a gente chegue a isso no sábado. E aliás, para deixar claro, eu também estou dizendo a verdade. Não é a minha opinião que essas perguntas foram pré-selecionadas. É um fato. É um fato. Eu disse, nós temos pessoas de dentro. As perguntas foram pré-selecionadas. E uma das perguntas pré-selecionadas era para a Erika, e isso vai sair no sábado, preparando o terreno para que ela condenasse o antissemitismo, ao que ela responde e fala sobre, como eu te disse ontem, como a Turning Point vai organizar um jantar de Shabbat. E caso a direção que a CBS está tomando sob a liderança de Barry Weiss não esteja clara. Eles até trouxeram durante esse town hall o pai da jovem que foi baleada em DC, no Museu Judaico. Acho que ela era uma soldada das FDI. Posso estar enganado sobre isso. Eles também trouxeram Hunter Kozak, que fez a última pergunta para Charlie Kirk. Eles preencheram a plateia com pessoas selecionadas pela CBS, republicanos universitários, com perguntas selecionadas pela CBS. Então, objetivamente, é uma situação controlada e gerenciada, uma conversa controlada e gerenciada, por assim dizer. Mas você pode prever isso. Se você estiver em casa neste sábado e assistir a isso, sendo apenas uma pessoa comum em qualquer lugar do mundo, vai pensar: isso parece muito roteirizado. Os influenciadores vão aparecer e vão te rotular como mau até demoníaco. Como você ousa questionar? O quê? Você só pode estar brincando comigo. É como se você não pudesse nunca dizer que isso parece roteirizado, mesmo que tudo isso, desde 10 de setembro, pareça roteirizado para mim. Mas não é só isso. Ok, vamos ter mais, porque a Erika também conversou com Glenn Beck, da Blase TV. Agora, de novo, tudo isso faz parte de uma campanha de relações públicas para o próximo livro do Charlie sobre honrar o Shabat, o que eu não vou fazer porque sou cristão. Então, eu gostaria de dizer logo de início que não. Ok. Enfim, a entrevista de Glenn Beck tem vários pontos altos, por assim dizer. Em primeiro lugar, Erika enfatizou que acredita que a verdade é clara. Ouça. Eu não sei como você lida com isso, Eric. Não sei exatamente como eu poderia me envolver em tudo isso, sabe? Você esteve profundamente envolvido na morte e em todas essas coisas realmente loucas e malignas. Nossa, que nojo. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isso é muito importante. Minha família significa tudo pra mim. Turning Point USA sempre esteve presente em nossas vidas e sempre foi muito bom para Charlie, e Charlie foi bom para sua equipe. Todos adoravam Charlie, entendo. Todos querem uma resposta para esse mal. E às vezes a resposta é muito clara. Sim. A verdade é muito clara. Então, eu só quero dizer, antes de mais nada, Glenn, obrigado por fazer essa pergunta. Até hoje não consigo encontrar, porque isso me parece ser o maior espantalho de todos. Qualquer comentarista que tenha acusado explicitamente Erika de matar Charlie Kirk. Eu vi manipulação psicológica de influenciadores tentando dizer que, se você critica a Turning Point, isso é equivalente a acusar Charlie Kirk de algo. De Erika Kirk de matar o marido, o que é absolutamente ridículo. Mas eu nunca vi, e talvez eu tenha perdido. Eu já vi muita coisa. Alguém vir a público e dizer, Erika Kirk assassinou Charlie. Mas o que eles sempre faziam era isso, tipo, eu não sei como você é. Eu vi pessoas investigando o passado dela. Eu vi pessoas falando sobre a instituição de caridade romena dela. Eu vi pessoas investigando a mãe dela, tudo isso. Eu vi tudo isso, mas ainda não vi. Vi de onde vem essa ideia que eles continuam tentando plantar em nossas mentes de que fazer qualquer pergunta é equivalente a acusá-la de assassinato. Isso, até mesmo isso me parece manipulador. Aí entra essa pergunta totalmente orgânica do Glenn Beck. Totalmente orgânica, né? E isso vai ser o apelo extremo à autoridade, o que tudo bem. Se não quisermos responder a nenhuma pergunta, vamos simplesmente dizer, você não entende.
Como funciona o tribunal, não é? Você não deveria fazer perguntas, porque Isso pode potencialmente arruinar o julgamento que está por vir. Ouça só. Você está preocupado com o assassino dele estar no tribunal hoje? Você está preocupado em conseguir um júri que não tenha sido contaminado? Não, é algo real, Glenn, e você entende isso. Muita gente não entende. E eu acho que precisamos fazer um trabalho melhor de educar nossos cidadãos sobre nossos sistemas judiciais. Muita gente não sabe como um julgamento de verdade acontece. Estou muito curioso para saber como o caso da United Healthcare vai se desenrolar. Estamos vivendo numa época em que as redes sociais podem impactar completamente. Eu sinto que pode mesmo. O motivo de eu dizer isso é porque não quero um júri contaminado. Eu quero justiça para o meu marido. Sempre que temos pistas, sempre que ouvimos algo, enviamos para as autoridades. Nós não estamos brincando. Nenhum de nós está envolvido no assassinato do meu marido. Nenhum de nós. Turning Point USA, eu mesma, qualquer uma dessas outras acusações malucas, nenhum de nós. Ok, é disso que estou falando, quando sinto que estamos apenas fazendo a mesma coisa repetidas vezes. Na política, onde você pode simplesmente aplicar qualquer situação. Tipo, é assim que começa. É como se eles criassem uma narrativa e isso parece muito idiota. Tipo, provavelmente foi a Covid, sei lá. E então as pessoas começam a fazer perguntas porque parece muito idiota. E aí eles dizem tipo, eu queria que vocês fossem mais instruídos sobre ciência. Eu queria que vocês fossem mais instruídos sobre médicos e enfermeiros. E tipo, vocês simplesmente não entendem. Eu queria poder explicar pra vocês como essas coisas funcionam. Vocês vão ter que confiar nos especialistas. E sim, eu realmente acho que, como vocês não estão confiando nos especialistas, vamos ter que censurar pessoas nas redes sociais, como fizeram durante a Covid, porque as redes sociais são problemáticas. Na verdade, o problema é a liberdade de expressão, no fim das contas, certo? O problema é que tem gente nas redes sociais falando coisas de bom senso e eles não entendem isso, ok? Isso é tipo, isso não funciona pra mim, não funciona pra mim e não deveria funcionar pra você. E essa próxima parte é onde entramos nos elementos da psicose de formação em massa, que é quando eles estão tentando modificar nosso comportamento, né, o comportamento das massas, e meio que querem que todos nós nos unamos em torno dessa ideia. E isso é, na verdade, aquela psicologia do estamos todos juntos nessa, que você está prestes a ver. O elemento de chamado superior do condicionamento psicológico. Vocês estão focando nas minúcias daquele dia e se o governo está ou não envolvido no assassinato de Charlie Kirk. Mas o Tim Pool está dizendo para vocês, eleições de meio de mandato. Tem as eleições de meio de mandato e tem outras coisas. Esse é o chamado superior, certo? As massas deveriam se unir em torno desse chamado superior. Mesmo que vá contra o seu instinto, colocar máscara no seu filho pequeno, mesmo que vá contra o seu instinto, deixar sua avó morrer sozinha em um hospital, mesmo que algo esteja gritando dentro de você e você esteja se perguntando: por que tudo isso parece abusivo? Como se fosse abuso contra as crianças pequenas, abuso contra nossos avós, deixá-los morrer sozinhos. Por que isso parece assim? Para mim, meu instinto diz que não deveríamos colocar máscaras médicas em crianças pequenas que não conseguem ver as expressões. Bem, o chamado superior é que você deve sempre ignorar o seu instinto, certo? Porque estamos todos juntos nisso e há algo maior ao qual podemos aspirar. Você deve violar o seu instinto. E é isso que vem a seguir. Ouça só. Não preciso que você comente sobre isso, mas acho que doença mental está envolvida em algumas dessas coisas que estão online. Eu acho que é realmente, honestamente, eu me sinto mal. Eu não vou perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo combatendo pessoas. Ficar batendo de frente, xingando as pessoas, eu não, simplesmente não sou assim. Não era assim que o Charlie agia, Não há motivo para eu descer para um lugar sombrio como esse. Estou tão cansado da divisão. O que me enlouquece é o Charlie. Ele trabalhou, proveu e nos abençoou com tanto... Tipo, literalmente, o livro dele, ele nos abençoou com tanta sabedoria, tanta coisa. Ele é realmente um grande líder de pensamento. Ele nos abençoou com um foco absoluto na missão, em salvar este país.
Mas, em vez disso, estamos tão focados em quem fez o quê. Sim, nós vamos descobrir tudo isso. Sim, este é um caso de assassinato. Ele não morreu em um acidente de carro. Sim, isso será resolvido. Mas o legado do meu marido não é sobre o assassinato dele. O legado do meu marido, o que ele deixou para trás. Eu simplesmente rejeito isso. Eu rejeito isso. Existe um chamado maior ao qual todos nós precisamos nos unir. E o legado de... Na verdade, o legado, se descobrirmos que o governo está envolvido, e parece que, para mim, e acho que para muitas pessoas de fora, o governo está envolvido, caso contrário, não seria necessário envolver todos os departamentos do governo. Usar propaganda para nos convencer contra o senso comum? Ok. E se descobrirmos que o governo está envolvido, então, na verdade, esse será o legado dele. Uma pessoa que deu tudo de si para ajudar pessoas a se elegerem tudo de si para essa máquina política, acabou sendo morta por ela. E eu acho que isso importa para muita gente. E acho que é óbvio que isso importa para muita gente. Porque o que parece ser uma campanha de propaganda de bilhões de dólares contra isso não parece estar funcionando. Há algo muito grande que estamos muito perto de desvendar aqui. E o pânico que sentimos agora ao empregar o que me parece ser uma tática emocional realmente desagradável, basicamente tentando dizer às pessoas como ousam ir contra a viúva enlutada. Como você ousa ir contra David Hogg? Certo. E você fica tipo, bem, eu não sei se David Hogg... Sei que estou muito triste com o tiroteio na escola. O tiroteio em Parkland não devia ter ocorrido. Nenhuma criança devia ter passado por isso. Por que isso significa que David Hogg poderá estudar em Harvard? Certo, faz sentido. Tipo, será que ele pertence a Harvard? E todos eles têm coragem? Oh, meu Deus. Como você é uma pessoa má e demoníaca? Você está possuído? Como você poderia questionar a autoridade dele e se ele está ou não qualificado para administrar a instituição de caridade e falar sobre, você sabe, questões relacionadas a armas de fogo? Ele sobreviveu a um tiroteio em uma escola. É isso que eles estão fazendo agora. E eu também quero dizer, de forma bem clara, por que eu realmente não gosto dessas entrevistas, sabe? E digo isso com grande deferência à Erika. E no começo, com algumas dessas entrevistas, eu disse, olha, é claro que eles vão querer garantir que filtrem essas perguntas. Tipo, ela está passando por muita coisa. Tipo, ela está em transição, ela está fazendo isso. Ela está, eu não gostaria de estar na posição dela. Já se passaram 3 meses agora, ok? Ainda estamos recebendo respostas ensaiadas. E eu sinto que o que está faltando em tudo isso é, não sei, paixão de verdade, não esse sentimento de ChatGPT de, bem, todos precisamos nos unir em torno da missão. É não, eu realmente não me importo com dinheiro. Eu só perguntaria, o que o distrito está fazendo? Alguém conseguiu rastrear isso? Ok. Não sei se Candace está louca, mas ela diz que a Legião Estrangeira Francesa estava lá. Alguém já investigou isso? Mando mensagem a ela. Obtive a informação. Está errado. Isso é um beco sem saída. Deixe-me mover-me pra cá. Eu tenho arquivos. Estou correndo. Vou conduzir essa investigação junto com você, Cash. E eu não sei o que ele está fazendo. Eu quero, uma crítica ao FBI, uma crítica a qualquer coisa que o público esteja dizendo que merece crítica. É como se você estivesse rebaixando a percepção pública. As pessoas acham que você pode ter dinheiro suficiente para simplesmente ignorar o instinto das pessoas. É isso que está acontecendo. Parece que somos tão ricos que você não tem o direito de pensar, entendeu? Somos ricos o suficiente para eliminar isso. Então pare de pensar. A elite está aqui. É uma sensação de exclusividade. É por isso que eu odeio isso. É uma sensação de exclusividade. Parece o oposto daquela sensação de virada que eles tiveram quando eram os azarões, não é? Toda essa apresentação é de altíssimo nível. Estou no palco da CBS com perguntas pré-selecionadas e com Barry Weiss. E, obviamente, eu ensaiei essa resposta porque recebi essas perguntas com antecedência. Obviamente, eu sei que vão me perguntar isso, então vou fazer eu nem gosto, e isso é um fato. Você pode perguntar a qualquer pessoa que já me entrevistou. Eu nunca peço as perguntas com antecedência. Eu não quero saber. Eu não quero saber para que direção a conversa vai. Eu nunca dou nada para eles. Eu nunca digo que não podemos falar sobre isso. Acho que isso não deve ser dito oficialmente, porque mesmo receber as perguntas com antecedência e preparar as respostas parece falso e forçado, né? Parece tudo ensaiado. Porque é verdade. É preciso ensaiar. Você recebeu as perguntas com antecedência. E nesta fase, eu não gosto disso.
Eu não gosto disso. Quero algo que pareça estar em qualquer lugar, que pareça autêntico. Tipo, uma interrogação que você tem. Você fica tipo, eu gostaria que você dissesse, não sei sobre essas mensagens. Acho que foi Tyler Robinson quem puxou o gatilho. O segundo é simplesmente estranho. É que eu confio na minha equipe. Minha equipe é incrível. E minha data favorita é abril. 24 graus. Porque não está muito quente nem muito frio. E tudo o que você precisa é de uma jaqueta leve. A sensação é essa, parece falsa. Sim, faz. Desculpa. E eu ainda estou interessado em obter respostas básicas para as nossas perguntas. Eu não aceito que isso de alguma forma vá arruinar o processo judicial, porque isso é um absurdo. Você não pode explicar logicamente ao público como nos deixar ver os registros telefônicos de Mike McCoy é só um exemplo de isso realmente está te causando tanto sofrimento. Aqui estão eles. Aqui está para quem ele ligou naquele dia e por quanto tempo. Como isso implicaria? Como isso frustraria os esforços do seu advogado? Como o processo judicial atual e o corpo de jurados seriam impactados? Se você respondesse por que esses aviões egípcios, por que isso é uma anomalia estatística? Esses aviões egípcios estarem cercando eventos de fé do Turning Point USA, você e o Charlie, tantas vezes assim? Como isso poderia impactar? E de novo, eu ajo pelo instinto. É senso comum. Então me perdoe por não ser elitista o suficiente, nem instruído o suficiente, nem especialista o suficiente para entender como isso impactaria as coisas. Explique pra mim como se eu não fosse especialista em direito, sabe? Tipo, não confio em especialistas jurídicos. Acho que são todos cheios de merda. Explique pra mim desse jeito. Não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. E eu sou. Eu entendo. Sou eu contra o mundo inteiro. Na verdade, não é. Sou eu contra a elite. Já fizemos isso muitas vezes. Como eu disse, Ucrânia, Covid, existe uma fórmula aqui. Existe um padrão aqui. Se todo o aparato da grande mídia e todos os influenciadores estão empurrando alguma coisa e chamando a outra de maligna, provavelmente estamos a cerca de 2 anos de distância de todos eles virem pedir desculpas e dizerem, eu só errei. Eu não deveria ter te mandado tomar a vacina. É um padrão que eu percebi. Então eu vou continuar dizendo que o que aconteceu em 10 de setembro, não estamos recebendo a verdade sobre isso. Voltamos já após algumas mensagens dos nossos patrocinadores. Certo, pessoal, quando eles redobram a aposta no aborto, nós precisamos redobrar o apoio à vida. Por meio da nossa parceria com a Preborn, podemos ajudar a salvar bebês e a apoiar mães que estão em necessidade. Clínicas Preborn resgatam muitos bebês. Quando a mãe vê seu bebê no ultrassom e ouve o batimento cardíaco, a chance de escolher a vida dobra. E agora, graças a um programa de doação casada, seu presente será dobrado. O dobro de ultrassons, vidas salvas, mães com esperança, com fraldas, cadeirinhas de carro e aconselhamento, além de cuidados por 2 anos. Se você conhece a Preborn e não agiu, agora é o melhor momento. O trabalho deles é um dos mais importantes para ajudar a curar o nosso país. Um ultrassom custa apenas $28, mas você obviamente pode doar 10 vezes esse valor, se puder. Acesse preborn.com/candice para doar. Mais uma vez, é preborn.com/candice. Também quero lembrar vocês sobre a PDS Debit, porque seja você alguém que está lutando com cartões de crédito, empréstimos pessoais ou contas médicas, a PDS Debit tem opções personalizadas para te ajudar a sair das dívidas. Eles vão além dos números para entender a sua situação financeira única e criar um plano personalizado. É feito para você. Não exige pontuação mínima de crédito. Eles te ajudam a economizar, quitar dívidas mais rápido e colocar o dinheiro de volta no seu bolso. A PDS Debit tem classificação A+ pelo Better Business Bureau. Ela conta com milhares de avaliações 5 estrelas no Google e mantém uma classificação 5 estrelas no Trustpilot. Por quê? Porque a PDS já ajudou centenas de milhares de pessoas a saírem das dívidas. A cada mês que você espera, mais juros e taxas lhe custarão. O melhor momento para começar provavelmente foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Não espere mais um mês. Retome o controle em 30 segundos. Obtenha sua avaliação personalizada gratuita e a melhor opção para você visitando pdsdebt.com. Corte Candice. Novamente, pdsdebt.com Candice. Essa é a vibe. Nós somos ricos demais. Nós somos a elite. Nós somos ricos. Nós somos poderosos. Nós temos conexões. E vocês estão simplesmente abaixo de nós. Há um certo elemento de feudalismo aqui. Tipo, nós somos os senhores. E quem são vocês? Quem são vocês?
Nós podemos bancar isso e vamos continuar insistindo. E até que vocês acreditem no que dizemos que aconteceu, mesmo quando não faz o menor sentido, é frustrante. Tipo, isso me frustra. E novamente, eu fui claro. Eu acho que Tyler Robinson esteve envolvido naquele dia. Acho que havia várias pessoas envolvidas naquele dia. Obviamente, várias pessoas estavam envolvidas. Acho que ele pegou roupas e as escondeu no cemitério, ou sei lá, ao lado da Dairy Queen. Mas eu não acho que ele estava no campus naquele dia. Eu não acho. Eu não acredito que Tyler Robinson estava no campus naquele dia. E eu também gostaria de ressaltar como seria fácil para eles nos darem qualquer coisa crível. Como seria? Me ajudem, pessoal. Novamente, eu não sou um especialista em direito. Eu não sei. Glenn Beck entende dessas coisas. Mas eu sou. Quem sou eu? Me desculpe, Glenn. Eu não explico isso pra gente. Mas eu não entendo como, se eles simplesmente divulgassem uma foto, um vídeo dele fazendo o disparo, porque existe vídeo disso. Como isso prejudicaria o caso deles? Como isso não apoiaria o argumento deles, na verdade, e também não reforçaria a posição deles perante o público? Essa seria a primeira coisa que eu faria. Em vez de tentar implementar essa estratégia de propaganda, você poderia simplesmente apresentar algo sólido, algo que não seja frágil em toda essa situação. E acho que essa seria a minha decisão. Eu simplesmente diria, aqui está. Aqui está você. Fico feliz que você tenha visto isso. Ele fez o disparo e você vai ver Tyler Robinson pular para baixo. E isso não vai impactar o caso dela, porque como poderia? É um caso simples e direto. Ele escreveu toda a sua confissão. Você está vendo as imagens? Não, eles não podem fazer isso. Bem, pessoal, fico feliz em saber que Tyler Robinson não é uma IA. Porque quero dizer, tem sido tão estranho que simplesmente não conseguimos ver nada sobre ele. Obviamente, estou sendo irônico. Mas ele finalmente apareceu pessoalmente. Ele fez sua primeira aparição presencial no tribunal. Parecia até que ele estava sorrindo. Não sentia a energia de alguém que está preocupado em pegar a cadeira elétrica. Não há realmente nada a acrescentar aqui. Não saiu nada de relevante dessa audiência. Tudo está, obviamente, muito preliminar neste estágio. Isso vai levar muito tempo, mas obviamente, esperamos que permitam transparência e acessibilidade ao caso, deixando a mídia acompanhar. Organizações de mídia, inclusive neste caso, estão solicitando a transcrição da audiência e esperamos que teremos mais informações. Mas ele existe, certo? Vamos mantê-los informados? Em outras notícias, ou coisas que me frustram, é simplesmente o fato de que há pessoas que me odeiam e dedicam cada minuto a isso, porque aparentemente elas podem conseguir cliques usando o meu nome. Eu não posso falar sobre o que quero no meu programa, mas eles podem falar sobre o que quiserem repetidas vezes nos programas deles. Mas eu reservo mais conteúdo para as pessoas que não têm coragem de simplesmente me odiar. E, em vez disso, tentaram se esconder atrás de versículos bíblicos. Há algo nisso que me incomoda profunda e espiritualmente. E a principal entre elas é Allie Beth Stuckey, ok? Ela se apresenta como se sua marca fosse um cristianismo impecável e puro, e faz muita coisa nos bastidores. Ela foi contratada como um monstro, como uma agente de relações públicas monstruosa. Qualquer pessoa lhe dirá isso. Não existe um único apresentador do Daily Wire. Matt Walsh, Michael Knowles, as pessoas mais legais do mundo, Brett Cooper. Isso defenderá o atual agente de relações públicas de Allie Beth Stuckey, que está literalmente empenhado em promover a causa de Israel por todos os meios necessários. Tipo, mandar alguém me seguir depois que eu já não trabalhava mais lá, para tentar me fazer parecer mal diante das câmeras. Ela guarda arquivos, recorta pessoas fora de contexto e depois envia para gente como Ian Miles Chong. Quero dizer, essa é uma pessoa ruim que a Allie Beth contratou, mas supostamente devemos acreditar que a Allie Beth é cristã. De qualquer forma, quero destacar isso porque agora ela está... Não, é sempre bíblico. Então você nunca pode questionar se ela está apenas sendo maldosa e usando versículos bíblicos para justificar a maldade. Mas ontem chegamos ao auge porque agora ela passou a ser uma professora. E deixando claro que não confiar na narrativa dominante, na verdade, é um recurso retórico que foi usado durante o BLM. Vamos apenas ler o post dela aqui. Isso realmente me irritou. E ainda mais a seção de comentários sobre isso. Mas ela escreveu: em 2020, todos nós nos familiarizamos com a armadilha de Kafka.
É um truque retórico em que você insiste que a negação de uma acusação por alguém prova sua culpa. Você está negando que é racista por causa da sua fragilidade branca. É uma forma de tornar seus argumentos irrefutáveis sem nunca precisar apresentar evidências. O BLM usa essa tática repetidamente, e agora Candace pegou uma página do livro deles. Qualquer pessoa, incluindo a própria esposa de Charlie, que se opõe às conspirações dela, só está fazendo isso porque é uma operação psicológica. Eles estão sendo pagos. Não poderia ser possível que as pessoas simplesmente discordem sinceramente dos métodos dela ou consigam refutar sua lógica falha. É uma maneira eficaz, embora desonesta, de se consolidar como o único defensor da verdade. Em primeiro lugar, este é um exemplo muito infeliz dela usar o movimento Black Lives Matter, dizendo que 2020 nos ensinou que muitas pessoas caem nesse tipo de coisa. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não quer pensar. Na verdade, ali, ironicamente, fui eu quem fez o documentário sobre o BLM e George Floyd. E a lição do movimento George Floyd foi que toda a mídia, além dos influenciadores, pode conspirar para suspender o pensamento racional e usar argumentos emocionais, certo? Para fazer você parar de olhar para uma instituição de caridade corrupta. Não acredito que ela usou esse exemplo. É como se não houvesse nada melhor em minha defesa do que dizer: "Ah, lembram o que aconteceu em 2020? Sim, eu me lembro do que aconteceu em 2020. A mídia mentiu sobre George Floyd. Eles mentiram sobre como ele morreu. Um vídeo viralizou. Todo influenciador postou quadrados pretos, chamou pessoas de racistas, disse que você estava com eles ou contra eles. Você era considerado mal se não entendesse até onde o racismo tinha chegado. E então eu, uma simples pessoa, fiz um vídeo e interrompi essa narrativa, contando às pessoas os fatos sobre o passado de George Floyd, seu histórico. Depois fiz um documentário sobre isso e revelei ao mundo que, na verdade, a culpa era da mídia. Eles chegam a conspirar entre si. São organizações poderosas, eles podem fazer algo viralizar, eles podem fazer o mal parecer bem e o bem parecer mal. Essa é, na verdade, a verdadeira lição da estrutura corporativa. Contra, de fato, apenas alguns que falam a verdade, pessoas que realmente estão dispostas e ousam questionar essa narrativa, certo? Agora, o meu problema é que quando as pessoas a contestam, ela simplesmente pega a Bíblia, certo? Por exemplo, isso está na seção de comentários. Alguém escreveu pra ela porque ela tem me alfinetado e tem sido bem no estilo menina malvada. Essa pessoa escreveu isso no Instagram. Ela escreveu na seção de comentários: "Você continua se metendo nesse assunto, mas nunca acrescenta nenhum valor real." Então, qual é a sua intenção aqui? A Candace não foi maldosa. Então, energia de menina malvada é uma pergunta justa. Ela tem essa energia. Brit, comento as notícias. Charlie era meu bom amigo. Ninguém comentando sobre essa história está se envolvendo mais do que a Candace. Você não vê valor em aprender a decifrar a verdade de forma lógica e bíblica. E tudo bem. Essa frase só toca de novo. Quero ler de novo. Você não vê valor em aprender a decifrar a verdade logicamente e biblicamente. E tudo bem. Então, o meu conteúdo não é pra você. Como isso não te dá arrepios? Eu não sei. Isso não te dá arrepios? Seja apenas sarcástica e mesquinha? Pare de usar a Bíblia como escudo para o que você está fazendo, ok? Aquela mulher te chamou a atenção com precisão. Eu não a conheço. Obrigada por dizer isso. Está muito óbvio o que você está fazendo e ainda volta dizendo: "Sinto muito que você não goste da Bíblia. Sinto muito que você não goste da Bíblia." Ela é Salve Regina George, né? Meninas Malvadas era legal porque todo mundo sabia que a Regina George era má e ela até se orgulhava disso. Allie Beth Stuckey faz a mesma tática de atacar as pessoas, de alfinetá-las. E aí ela fala: "Desculpa, você não gosta da Bíblia." Eu gosto muito da Bíblia. Sabe, eu não fiz do cristianismo a minha marca registrada porque sou católica e não acredito que as mulheres possam ser sacerdotisas, nem que devam ser. Interpretando o papel de pastores. Acredito que se tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, devo procurar meu padre e não a Allie Beth Stuckey no Instagram. Mas o que posso dizer é que a principal conclusão é a verdade. Você deve se comprometer com a verdade. E Allie Beth Stuckey fez de tudo para acobertar pessoas que estão mentindo. Ok. Ninguém pior que Josh Hammer. Ok. Josh Hammer mentiu descaradamente. Sobre o estado de espírito de Charlie. Ele participou de vários podcasts, ele me chamou de mentiroso. Ele nunca hesitou em relação a Israel. Se eu não tivesse divulgado aquela mensagem de texto, essa teria sido a narrativa.
Se você é cristão e afirma ter sido um bom amigo para o Charlie, isso é o mínimo que se espera. Dizer que o que Josh Hammer fez aqui foi errado, certo? Ela diz que é uma boa amiga do Charlie, mas quando, da mesma forma, eu falei algo sobre a fé católica, se você fosse uma boa amiga, não teria dito? Sabe de uma coisa, Alex Clark? Aquele episódio dizendo que o Charlie só gostava de arquitetura pelo que valia não era verdade. Você não estaria fazendo assessoria de imprensa para ela. Se você fosse amigo do Charlie e comprometido com a verdade, então quando Ben Shapiro mentiu, dizendo que nunca teve nenhum problema com o Charlie, e eu disse, isso não é verdade, está muito, muito longe de ser verdade. Por que sua reação toda vez que eu exponho a mentira é me atacar? É isso que ela faz. Vou te mostrar um vídeo. Todas essas pessoas foram pegas em mentiras comprováveis. E vamos ser claros, eles me atacaram primeiro. Eu nunca fui lá e ataquei essas pessoas. Eu só disse, a questão católica foi legal. E eu estava torcendo por isso. Ou, como o Ben apareceu dizendo que estava bem com o Charlie ou algo assim, estava fazendo um programa. Isso não é verdade. Isso realmente não é verdade. E todas essas pessoas simplesmente me atacaram por eu dizer, ele teve alguns problemas com Israel no final. Veja, ali, como é manipulador o fato de ela defender esses personagens que estão mentindo e dizer isso. É problemático que eu esteja dizendo a verdade depois de terem mentido sobre mim. Olhe para este trecho. Ela divulgou um monte de mensagens sobre o Ben, entre ela e o Charlie, e, basicamente dizendo que eles não gostavam muito do Ben naquela época, há 7 anos. E eu só vou dizer, sim, eu diria. Eu odiaria que alguém, depois que eu morresse, revelasse mensagens assim, entre nós, porque essas mensagens não faziam o Ben parecer mal. Elas faziam o Charlie parecer mal. Elas faziam o Charlie parecer mal. Tão manipulador, ela é manipuladora. Esse é o seu amigo, cara. E quero dizer, isso faz ele parecer mesquinho, e eu só não tenho certeza, do que essa revelação realmente alcança. Ela também criticou bastante a Lila Rose e meio que questiona as conexões militares da Lila, né? Eu acho que porque o marido dela é veterano. Ela questionou Alex Clark e a decisão da Alex de falar com o Wall Street Journal uma semana depois que Charlie foi assassinado. E Candace afirmou que se sentiria estranha em falar com a mídia uma semana após a morte de Charlie. Ela de fato deu uma entrevista para a CNN algumas semanas depois. Depois que Charlie morreu, porém, e eu só quero dizer, eu conheço a Alex e a Lila muito bem. Eu conheço o Seth. Eu conheci o Ben ao longo dos anos. Eu conheço o Josh e tudo o que sei sobre essas pessoas é que são pessoas gentis e genuínas. E eu não acredito que eles mereçam, de forma alguma, ser implicados dessa maneira. Eu não acho que eles mereçam ser chamados quando estão mentindo. Eu sei. Eu acho que não tem problema eles terem atacado ela. Eu acho que não tem problema eles terem mentido sobre ela. O feio é quando a Candace se defende e traz provas. Então ela exige evidências. Não há evidências. Eu apresento as evidências. E então ela diz, sabe de uma coisa? Mostrar a mensagem de 7 anos atrás para provar que, quando o Charlie estava crescendo, por isso tinha que ser de 7 anos atrás, esse é o crime. E não permitindo que um monte de gente se aproveite depois que ele morre, fingindo que eram amigos dele e que não tinham problemas. Pessoas que literalmente tentaram impedir que ele se tornasse quem ele se tornou. Permitir que Alex simplesmente minta sobre onde estava enquanto você finge ser amigo de Charlie. Você misteriosamente não sabia nada sobre a missa, sobre a conversa católica. A questão é eu estar dizendo a verdade. É isso que ela está dizendo. E em todos os episódios, e ela já fez muitos, ela sempre usa a Bíblia. Ok? Ela usa a Bíblia. Então como você poderia questionar isso? Você não gosta da Bíblia? Desculpe, sinto muito se você não gosta da Bíblia. Devo fazer isso em todo o episódio? Devo dizer, sinto muito se você não gosta da Bíblia, eu sou a Bíblia. Então, só quero dizer, mesmo essas pessoas que estão mentindo, certo? Bem, a Bíblia diz que não acho justo você expor meus amigos quando eles estão mentindo. Isso é tribalismo puro em prol da causa judaico-cristã. É disso que ela se importa. Ela é sionista e vai defender pessoas que são sionistas, mesmo quando são pegas mentindo. E isso não é amizade. Isso é desonestidade.
E como eu disse, você deveria se envergonhar de citar as escrituras, usar as escrituras, manipular cristãos bem-intencionados para acreditar que essa deve ser a posição cristã deles de não denunciar mentiras, de não combater mentiras, de simplesmente permitir que elas aconteçam. Não gosto nada disso. E como eu disse, tenho um desprezo especial pelas pessoas que vêm em nome do Senhor quando manipulam. Isso é pior do que simplesmente ódio. Você pode me odiar de graça. Você não tem domínio da Bíblia quando faz isso. Faça uma pequena pausa e eu responderei a algumas de suas perguntas. Tudo bem. Você sabe, eu e minha equipe adoramos os beef sticks da Paleo Valley. Especificamente, são palitos de carne 100% bovina alimentada com capim, de pequenas fazendas regenerativas aqui no Zebraiwa. Assim, você se sente bem com o que come e apoia. Eles removeram tudo o que era inútil. Combustível puro e nutritivo. Seja viajando, trabalhando ou com crianças, esses sticks dão energia proteica sem queda. Para dietas cetogênica, paleo ou carnívora. Paleo Valley funciona a favor do seu estilo de vida. Vem em vários sabores marcantes. Original, jalapeno, summer sausage, maple bacon, teriyaki, opção para todos. Com 55 milhões de beef sticks vendidos, a Paleo Valley é confiável, comprovada e oferece garantia de devolução em 60 dias. Agora você obtém 20% de desconto em seu primeiro pedido em paleovalley.com. Candice, use o código Candice em checkout. É paleovalley.com Candice, código promocional Candice no checkout. Lembra do Home Title Lock? Se você é proprietário de imóvel, saiba. O FBI alerta para uma fraude imobiliária crescente, conhecida como roubo de título. Esse tipo de roubo não acontece arrombando suas portas e levando suas coisas. Isso acontece com um simples documento de uma página, com uma assinatura falsificada, que depois é registrado no cartório do condado. Se seu título, registro legal da sua propriedade, for transferido do seu nome, criminosos usam essa posse para esgotar seu patrimônio ou vender seu imóvel. Você só descobrirá ao receber cobranças ou avisos de hipoteca pelo correio. Por isso, fiz parceria com a Home Title Lock para proteger seu patrimônio e descobrir hoje se já é vítima. E você pode usar meu código promocional Candice em HometitleLock.com. Você receberá um relatório e teste grátis da proteção de $1 milhão, incluindo monitoramento 24 horas dos registros do seu título, com alertas urgentes de alterações. Se houver fraude, a equipe deles nos EUA, a equipe de restauração gastará até $1 milhão para resolver isso. Mais uma vez, é HometitleLock.com, código promocional Candice, ou use o link na descrição. Butterfly escreve, e eu deveria, na verdade... Primeiro, vamos ler o comentário mais votado do último episódio. Essa pessoa escreveu, Issa Rai escreveu, Erica Kirk perdoa alguém uma semana depois de assassinar o marido dela, mas não perdoa alguém por não acreditar na narrativa do FBI. Vi muitas pessoas comentando isso online, que a energia definitivamente parece diferente para quem quer chegar à verdade do que para a pessoa que ela acredita ter matado o marido. E eu não acredito que essa seja a pessoa que puxou o gatilho. Eu simplesmente não acredito. E você pode discordar da Erica. Você pode. E tudo bem. Ela pode pensar o que quiser e você pode pensar o que quiser. É isso que eu quero que vocês saibam. Não deixem que essa estratégia impeça vocês de manterem suas convicções. Butterfly escreve, Candace, você mencionou várias vezes que, se a Erica pedisse para você parar, você realmente pararia. Você vai atender ao pedido dela? Por favor, cumpra sua palavra e honre o que Charlie deixou para trás. Minhas orações para você. Fui muito clara aqui. Erica me pediu para parar de mentir. E eu atenderei imediatamente a esse pedido. Sabe, a Candace está mentindo. O que você quer dizer? Por favor, pare. Por favor, pare de mentir. Eu entendo. Entendo. O que eu não entendo é sobre o que eu menti. Cometi erros ao longo do caminho, sim. Mas assim que ela me disser sobre o que eu menti, pararei de mentir imediatamente. Além disso, essa pessoa escreve, os comentários pró-federal vêm em duas vertentes. Sabores. Primeiro, você disse que pararia se ela pedisse, então pare. Segundo, ela tem ciúmes de Erica por se casar com Charlie. Nós percebemos essa estratégia de relações públicas, continue pressionando Candace. Isso é outra coisa que eu quero dizer.
Para mim, é muito óbvio que aquilo fazia parte do ensaio geral, não é? Eis o que você vai fazer. Você vai dizer pare, olhar para a câmera e dizer pare. E aí vamos ter um monte desses influenciadores pagos dizendo, olha, a Candace disse que ia, onde é que isso vai parar? E agora temos todos esses bots dizendo isso online. Novamente, é óbvio para todos o que é isto. Então, por que vocês continuam fazendo isso? Por exemplo, foi realizado algum teste que comprovou que seria necessário um número X de influenciadores para salvar o mesmo conteúdo? E antes que alguém se revoltasse, qual era o propósito disso? Não poderia ser mais óbvio. É porque vocês estão exagerando. É igualzinho ao que aconteceu durante a Covid. Vocês exageraram demais com as vacinas, não foi? Logo vamos receber isso também, aliás. A última coisa que precisamos agora, depois de todo o apelo emocional, é ouvir que você vai matar a vovó. E por que você não se importa com a vovó? Você quer que vovós e vovôs morram? Logo vão nos oferecer algo para pararmos de falar sobre isso. Sabe, quando eles distribuíram cupons, disseram tipo, se você tomar a vacina, ganha um Popeyes grátis. Não voltem atrás, libertem o Popeyes. Quem está na fila? Ok, vamos te dar 50% de desconto no McDonald's se você se vacinar. Ok? Se você não escolher a opção mais completa, é isso que você vai receber. Parece que o próximo passo é nos dar um incentivo financeiro para acreditarmos que tudo estava dentro dos padrões. É tão acima do padrão que eles nem fazem o básico que poderiam realmente tentar para nos convencer. Falando em descontos, se você quiser uma cópia comum do meu livro Make Him a Sandwich com 20% de desconto, é só acessar makehimasandwich.com. E também enviamos cópias autografadas para o Canadá em candiceowens.com. O livro está disponível na Amazon. E acho que agora essa Bari Weiss está construindo a carreira dela em cima disso. Do que você está falando? Do que você está realmente falando? Eu já tinha um livro, eu já tinha os mesmos produtos, eu já tinha tudo isso acontecendo. O que é novo aqui? O que realmente é novo aqui? Você só está falando coisas. Você não pode simplesmente dizer palavras. E é triste que você precise de um teleprompter. Aliás, Bari, para isso. Quero dizer, fala sério. Você precisa de um teleprompter para isso. É tão performático e não está convencendo ninguém. O teste do instinto. Temos um comentário muito interessante e valioso aqui, que recebemos de nossa querida Alison. Alicia Yonce escreve, a maioria só pode sonhar com uma amizade como a sua e a do CK. Minha e do CK será memorável. Espero que nossa história seja sobre quebrar limitações, lealdade, confiança e deixar uma marca no mundo com coragem. Nem sei onde foi que eu disse isso. Esse era o Go Max original. Adoro ver esse vídeo. Sim. Aliás, respondendo ao comentário anterior sobre ter visto isso também, ela tem ciúmes do Eric. O que você está falando? Quando Charlie e eu estávamos viajando juntos, só pra vocês saberem, aqui vai uma curiosidade. Eu tive um namorado durante todo aquele tempo. Simplesmente nunca... Eu não era nem de longe o tipo do Charlie. E o Charlie também não era nem de longe o meu tipo, ok? Ele era só um irmãozinho. De verdade, era como um irmão mais novo, e a gente se divertiu muito juntos. Então isso é ridículo, esse empurrão estranho. Está exalando um desespero parecido. Desespero parecido porque acho que estamos chegando perto. Acho que isso tudo é uma reação, como alguns de vocês apontaram nos comentários do episódio de ontem, que de repente começamos a falar sobre o Pierre e aquele incentivo de $1 bilhão e eles enlouqueceram. Eles começaram a ir ao máximo. Então devemos continuar focados nas nossas investigações. Cassie escreve, me desculpe, mas eu simplesmente não estou entendendo as respostas da Erika. Parece mesmo de elite. Pessoas com poder e dinheiro tentando se agarrar a algo remendado com mentiras e enganos, atacando pessoas por fazerem perguntas válidas. Sim, parece que eles mandam em nós e não se importam. Eles não se importam nem um pouco. E eles querem que saibamos que têm essas conexões, que conhecem figurões da mídia e que contam com as melhores agências de relações públicas. E que você é mau e demoníaco. E por querer ganhar $100 por dia, se você faz vídeos no YouTube sobre balística, ou milhares de dólares por dia. Se você faz vídeos falando sobre algo pelo qual é apaixonado, que são mentiras sancionadas pelo Estado, seja sobre Brigitte, a série The Coming Brigitte, e não se esqueça de Coming Brigitte. Ninguém falava sobre isso no mundo de língua inglesa. É um tema obscuro pelo qual me apaixonei.
E o que Brigitte está dizendo no tribunal? O que ele está dizendo no tribunal? Ah, ela está fazendo isso por dinheiro e cliques. É sempre o mesmo argumento, por dinheiro e por cliques. Mas quando eles fazem vídeos te acusando de fazer isso por dinheiro e cliques, eles não estão fazendo isso por dinheiro e cliques. Eles estão fazendo isso porque, bem, se você quer saber sobre a Bíblia, se você não quer saber sobre assuntos bíblicos, é para isso que estou aqui. Meu conteúdo não é para você. Meu conteúdo simplesmente não é para você. Ok? Vou encontrar um provérbio, escolher um provérbio da Bíblia e começar a usá-lo. Talvez isso faça sentido para algumas pessoas. Se eu for uma fraude e eu disser, ah, bem, e daí? Podemos extrapolar a partir deste texto bíblico. Se 3006 não para pescoços humanos, então você só tem que aceitar isso porque se torna bíblico. Tenho um comentário aqui da Diane. Ela escreve, por que eles tiveram que nos contar a cor da camisa do Tyler Bordeaux? Por que isso era importante destacar? Eu nem pensei nisso na hora, mas obviamente há um ângulo aqui, e ainda estamos trabalhando nisso, que os meninos de Bordeaux, como eu apontei, e agora eles estão tentando dizer, isso é tão louco. E aparentemente eles também mencionaram os meninos de Bordeaux na matéria propagandística da Erika que vai sair com a Barry Weiss. Eles vão mencionar os meninos de Bordeaux porque a estratégia deles é, isso é simplesmente tão louco. Mas todos os homens das Forças Armadas dizem, não, Candace, isso não é nada louco. Isso representa a Força Aérea. E também aquela 10ª Brigada, acontece que a cor deles, a 10ª Brigada de Montanha, é Bordeaux. Então estamos no caminho certo e vamos continuar insistindo. Você não pode ficar chamando todo mundo de louco e achar que isso vence o argumento. Risos. Risos de elite, como se estivessem apenas em seus clubes privados, tipo camisas Bordeaux, aviões egípcios. É elitista e é uma porcaria. Enfim, pessoal, há um documentário disponível no nosso site, What a Woman Is. E é interessante, ele se encaixa perfeitamente com o livro que escrevi quando você aprende a história do feminismo. E eu digo isso como alguém que achava que era feminista quando era jovem, até que aprendi a história. E de onde vem, e bruxaria, e todas essas coisas. É realmente impressionante. Vou mostrar para vocês um pequeno trecho desse documentário, What a Woman Is. Ouçam só. Já foi respondido de forma simples, uma mulher não é um homem. Mas na nossa época, nunca foi respondido com especificidade o que realmente é uma mulher. O principal que as pessoas precisam entender é que o patriarcado é a realidade. Você não tem uma escolha verdadeiramente real entre o patriarcado e o não patriarcado. O feminismo é um dos elementos-chave que eles precisaram implementar primeiro para possibilitar todas as outras revoluções. Então, seja a revolução contracultural dos anos 60, seja a revolução biológica trans, tudo isso precisou ser precedido primeiro pela revolução feminista. No casamento, o motivo pelo qual não pode haver submissão mútua é porque haverá momentos em que decisões precisam ser tomadas e a esposa e o marido nem sempre vão concordar. É por isso que, no fim das contas, o marido precisa ser o chefe da família e tomar a decisão final. As Escrituras não nos dão um lugar seguro para fugir das diretrizes de Deus. Então, qualquer mulher que seja verdadeiramente feminina, de acordo com uma feminista, é rebaixada. Você está interessado em saber qual é a verdade? Você está disposto a se submeter à verdade? Agora, você precisa estar pronto para mudar quaisquer planos que acha que tem. Você precisa decidir que tipo de mulher quer ser. Sabe, eu escrevi o livro Fazendo um Sanduíche, porque quando comecei a pesquisar a história do feminismo, fiquei chocada. Se você é feminista ou pensa, sempre achei que era sobre igualdade entre os sexos, que era o que eu pensava. Esse era o meu padrão vindo da escola pública. Aprofunde-se. Desafie-se a aprender a história do movimento feminista e o que ele está dizendo ali é verdade. Essa foi a primeira revolução que precisou acontecer para que todas as outras que vieram depois fossem possíveis. E claro que é. Se aí é sancionada pelo governo. Na verdade, muitos homens homossexuais estão por trás disso, se eu for explícita. De qualquer forma, esse documentário agora está disponível em nosso site.
É gratuito, obviamente, se você já for assinante. E se você quiser assistir apenas a isso e não assinar, talvez não seja um bom momento econômico para você, você pode assistir em pay-per-view por $1,99 se não for assinante. Ok, só mais alguns comentários aqui que vou ler. Jen Marques escreve: minha contribuição para os seus centenas de milhares de dólares por vídeo. A resposta da Tepusa a tudo isso está parecendo muito confiável. A ciência e o elenco são tão simpáticos e críveis quanto o próprio Fauci. Vai, Max, estamos com você, sempre orando por você. Obrigado por dizer isso. Também quero deixar claro, meu problema não é com a Erika. É isso que eles estão promovendo agora, que se você questionar, está contra a Erika. Eu sou a mesma Candace desde que entrei para a política. Quando enfrentei minha própria comunidade ao BLM, é muito parecido com o que está acontecendo agora. Sinto que estou enfrentando minha própria comunidade conservadora, porque o que nos disseram não era verdade. Não era verdade. E o governo estava envolvido em esconder os fatos. E as pessoas que mais se beneficiavam estavam dentro da própria instituição de caridade que se autodenominava Black Lives Matter. E eles foram implicados. Eles foram implicados em ganância e corrupção e em mentir e deturpar os fatos por quê? Eles eram motivados pela coisa errada. Então, é a mesma Candace, ano novo, mesma Candace, assunto diferente. Eu estou sempre enfrentando, acho que, a cultura pop. E é isso que eles estão tentando dizer. Tipo, a Tepusa agora é popular porque temos dinheiro suficiente para que isso aconteça. Eu não me importo. Eu nunca fui do mainstream. Eu estive constantemente nadando contra a corrente a minha vida inteira. Como eu disse ao Charlie naquela mensagem, sempre me senti como um alienígena. Eu não entendo as regras aqui. Eu não sei porquê. É exigido que eu seja falsa e gay para viver neste planeta, ok? Mas eu não consigo fazer isso. Não consigo. O que vem a seguir? A próxima coisa. Já fizemos as coisas falsas da Bíblia. Agora estamos fazendo a viúva enlutada. Como você ousa, Greta Thunberg? Como você ousa questionar qualquer coisa? Já fizemos o mal, o demoníaco. Já fizemos de tudo. O que vem a seguir, pessoal? Ok, vamos descobrir. A gente se vê amanhã.